Carta de Paulo a Filipenses, igreja de Filipos, que diz: Paulo está dando a paz aos santos que estavam no palácio de César. Para você que de repente é um leitor da Bíblia, você já sabe quem é Paulo, embora Paulo e Saulo sejam o mesmo nome, em países diferentes, pronunciados de forma diferente. Mas você que ainda não é um leitor, eu quero te contar quem é Paulo. Paulo é um cara que já conhecia Deus, mas não conhecia Jesus. Paulo é um cara que sabia quem Deus era, porque ele seguia de forma genuína e firme o Antigo Testamento. Mas Paulo seguia o Antigo Testamento de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu intelecto e naquilo que ele acreditava. Até hoje, os judeus esperam, em partes, em Israel, a vinda do Messias, porque não dá crédito que Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, é o Messias. Estão esperando alguém que os livre da guerra, estão esperando alguém que tire eles do momento de sofrimento, a ponto de ter uma paz eterna, embora Jesus já tenha vindo à terra. E Paulo é essa pessoa que matava os cristãos por acreditar em Jesus. Quem está comigo diz amém. E Paulo é essa pessoa que matava os cristãos por professar em Jesus. Se você falasse eu creio em Jesus, Paulo mataria você. Por quê? Porque isso é uma blasfêmia para o próprio Deus. Você falar que Jesus é o Messias, ele não é o Messias. O Messias virá em um berço de ouro, o Messias virá em um império poderoso. Jesus, é impossível ele ser o Messias, porque ele nasceu em uma manjedoura, ele nasceu em um celeiro. Então não tem como Jesus ser o Messias. E a Bíblia diz que um dia ele pega carta e vai para a cidade de Damasco. E a caminho de Damasco, com dois amigos, Paulo tem um encontro com Jesus. Quantos estavam no caminho e conheceram Jesus? Diga amém. Se você ainda não conhece, eu quero te apresentar ele para você aqui nessa noite, porque é essa noite que Jesus vai encontrar você. Amém? Então ele estava a caminho de Damasco, quando ele escuta uma voz, e essa voz dizia: Saulo, ou Paulo, por que você me persegue? A Bíblia diz que Paulo, ele cai do cavalo. Aqueles homens que estavam com Paulo não entendem o que está acontecendo, mas a voz repete e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era uma voz firme, potente, que mexeu com o coração de Paulo, a ponto de Paulo não conseguir ver nada, mas ele conseguia ouvir. Ele tinha tanta certeza que era algo divino que estava falando com ele, que agora a Bíblia diz que ele teve temor. Fala comigo, temor. Ele teve medo. Então quando ele escuta Saulo, Saulo, por que me persegue? Logo ele entende que é alguma coisa do mundo espiritual. Ele só não estava entendendo que era o próprio Jesus conversando com ele. Então, a partir daquele momento, a Bíblia diz que Paulo vai para um determinado lugar e Deus chama um profeta chamado Ananias. Fala comigo, Ananias. E quando ele pega esse profeta, ele fala: Ananias, você vai até a rua direita, porque há para mim um vaso de honra, ou alguém muito valoroso que eu vou usar, chamado Paulo. Ele tem um propósito a qual eu vou fazer padecer pela minha obra ou pelo meu nome. Essas são as palavras de Deus registradas em Atos. E quando Ananias pergunta: Senhor, é esse mesmo? É Paulo? É aquele que mata os cristãos? O que Ananias estava falando para Deus é: se eu for lá e o Senhor estiver confundindo o endereço, esse cara vai me matar. Porque ele não gosta de pessoas que professam quem é Jesus. Então Deus, como aquele único, suficiente, soberano e que não erra, falou: é assim mesmo. Ananias é esse cara que duvidou da voz de Deus, mas agora ele tem certeza que Deus está fazendo algo, porque ele chega nessa determinada rua direita, coloca as mãos sobre a cabeça de Paulo. A Bíblia diz: impõe as mãos sobre a cabeça dele, ora com ele, e a partir daquele momento as escamas dos olhos de Paulo caem. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento de muitos. Eu quero te provar isso, que um dia nós fomos cegos pelo diabo, porque antes de você conhecer Jesus, você já chegou a falar, pelo menos para umas duas pessoas, ou no seu íntimo, que você nunca seria um cristão. Quem já falou que nunca ia ser crente, levanta a mão. Tudo cego. Não, você nasceu em berço de crente. Quem já falou que nunca ia devolver o dízimo, levanta a mão. O quê? Esse é o pastor, se vocês não sabem. O que acontece aqui? Outra hora nós estávamos cegos. Fala comigo, cegos.
Mas um dia as escamas caiu dos nossos olhos, nós encontramos Jesus e hoje nós não sabemos viver sem o Senhor. Cadê os filhos de Deus aqui? Deixa eu ver. Não, se você é filho de Deus, você tem que levantar as mãos e aplaudir, dar um glória a Deus, falar aleluia. Então Paulo é essa pessoa que teve esse encontro com Jesus e descobriu quem Ele é. Como eu e você, Paulo agora, ele encontrou de fato quem é Jesus. E agora Paulo está tendo experiências com Jesus. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus começa a revelar coisas para Paulo. E por que Deus pega Paulo dessa forma? Porque Paulo era alguém que não apoiava de forma nenhuma os gentios. Mas agora Deus vai usar aquilo que era a sua fraqueza, uma área que era a sua dor, para fortalecer os gentios. Paulo agora, quando ele matava os gentios, agora Paulo, ele vai oferecer Jesus para essas pessoas. Parecia uma pegadinha, porque é a mesma coisa de um assassino converter, para vocês entenderem melhor, e estar aqui em cima no púlpito e começar a falar para vocês que Jesus dá vida. Aí talvez você está sentado aí no seu lugar, na poltrona, e você começa a falar assim: mas esse cara é o cara que matou meu pai, esse cara é o cara que matou minha mãe, como é que ele fala que Jesus dá vida sempre que ele tirava a vida das pessoas? Paulo é essa pessoa. Por isso que a Bíblia diz que Paulo foi tão usado por Deus, porque é alguém que teve um encontro tão genuíno com o Senhor, é alguém que teve um encontro tão real com o Senhor, que agora ele começa a padecer por aquilo que ele mesmo fazia. Alguém que era um perseguidor, agora se tornou um perseguido. Aquele que falou que nunca ia se tornar um cristão, agora é um crente. Aquele que falou que nunca ia entregar a vida para Jesus, agora se tornou alguém que entregou a vida para Jesus. Então a Bíblia diz que Paulo, ele começa a ser instruído por Barnabé. Então Paulo começa a crescer na fé e ele tem um mentor. Porque é de extrema importância, você que está caminhando os seus primeiros passos, que você tenha um mentor espiritual. Você não vai entender nos seus primeiros passos a Bíblia por si só, apesar do Espírito de Deus querer te revelar tudo que está escrito lá. Mas você vai precisar de alguém. Eu lembro que quando eu converti, eu ligava para o meu cunhado e eu falava assim: Thales, por que as histórias da Bíblia é repetida? Ele falou: como assim? Eu falei: o que está escrito em Lucas está escrito em João, o que está escrito em João está escrito em Mateus. A Bíblia está cheia de página repetida, o editor errou. Ele falou: não, meu filho, o editor não errou não, isso aí são visões diferentes dos apóstolos que andavam com Jesus. Depois fui descobrir que dentro dos evangelhos tem gente lá que não é apóstolo, e o meu cunhado falava que era. Mas à medida que eu fui crescendo, que eu descobri isso. Eu li o livro de Lucas e eu achava que Lucas era um discípulo, que Lucas era um apóstolo. Lucas não era, Lucas era um médico, alguém que andava com Jesus e anotou as referências, mas tem as mesmas visões do que os discípulos de Jesus. Quem descobriu hoje que Lucas não é o discípulo? Levanta a mão. Ó, tá vendo? Não é só eu que... Então não era discípulo. Mas então eu lembro que eu perguntava por que eu precisava de uma instrução na fé. Então Paulo começa a ser instruído por Barnabé. E como Paulo começa a ser instruído por Barnabé, agora Paulo está aprendendo mais a respeito de Jesus. Então Paulo cantava: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o céu. Levante as mãos e diga isso, diga: eu estou aprendendo a estar, diga com seu coração, cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Quantos estão aprendendo mais de Jesus aqui nessa noite? Diga amém. Então aplauda bem forte o nome de Jesus aí. À medida que Paulo ia conhecendo Jesus, ele cantava isso. Inclusive, Israel é incrível, sim ou não? Eu ia falar uma coisa, não vou falar. Então Paulo está aprendendo mais a respeito de Jesus. E todo dia ele cantava: eu estou aprendendo mais. E à medida em que eu te conheço mais, tudo perde o valor.
Porque para mim agora só o Senhor é importante. Para mim agora, se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Mas se eu tiver o Senhor e não tiver nada, eu tenho tudo. Paulo é essa pessoa que decidiu se entregar por completo do Senhor, porque a sua alegria agora não vinha das circunstâncias. A sua alegria agora não vinha das pessoas. A sua alegria não vinha do seu ministério. A alegria de Paulo vinha de Jesus, porque ele conheceu o sentido da vida. Então Paulo começa a pregar. E talvez você pode pensar, então a vida de Paulo foi um avalanche. A vida de Paulo foi uma ascensão. A vida de Paulo foi algo que subiu o nível. Se você olhar pela ótica de Deus, sim. Porque à medida que ele ia conhecendo o Senhor, o seu conhecimento e a sua sabedoria ia aumentando. Mas aos olhos humanos, a vida de Paulo estava melhor se não tivesse convertido. Conhece pessoas que falam assim: você está doido, pastor, antes de eu ir para a igreja, a minha vida estava uma benção. Depois que eu fui, aconteceu um tanto de coisa ruim. Aconteceu isso com alguém? Não é assim? Eu não via demônio, gente. Depois que eu converti, comecei a ver demônio. Eu lembro quando eu converti, que tinha uma pessoa que morava na frente da minha casa. Isso eu tinha 15 anos, 14 anos. A gente estava conversando eu e Thalita esses dias, né, a respeito desse tempo. E uma pessoa que morava na frente da minha casa entrou na minha casa, bateu na porta do quarto da minha mãe e falou assim: chama o Bruno para mim que eu quero matar ele. Quando eu converti. E sabe como que ela queria me matar? Isso aqui só os raízes que vai saber. Com uma estrela de feijão. Os novatos dizem: que é isso? Na época tinha, lembra da estrela de feijão? E ela batia. Não sabe, né? Só os raízes. E ela batia na porta, gente, a ponto de furar a porta. Antes da reforma da casa, pouco tempo, tinha a marca da estrela lá, que batia. E eu lembro de eu falar com o meu pastor, eu falava: por que está acontecendo isso? Por que agora eu estou vendo demônio? Ele falou: porque agora você está conhecendo Jesus. Eu falei: mas eu quero Jesus, eu não quero os demônios. Ele falou: mas agora as escamas dos seus olhos caíram. Agora aquilo que você achava que era normal, não será mais normal, porque aquele que peca agora não pecará mais. E no sentido de peca mais, é no sentido de forma voluntária. Você agora pode até cair no pecado, mas não permanecerá nele. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais, porque agora você conheceu a verdade. E a verdade está aqui essa noite. E se você tem alguma prática que você precisa abandonar, hoje é a noite de dizer: a partir de hoje não faço mais. Paulo é essa pessoa. Então, aos olhos humanos, Paulo estava num declínio. Porque a Bíblia diz que Paulo ia às praças pregar. E quando Paulo pregava nas praças, ao invés das pessoas aplaudirem, onde estão as pessoas que estão felizes por estar aqui? As pregações de Paulo não eram assim. Porque Paulo pregava-se a verdade, mas as pessoas o apedrejavam. Mas outra hora era Paulo que estava apedrejando. Mas agora Paulo dizia: Jesus está aqui. E as pessoas falavam: Paulo padecia por causa do nome de Jesus. E o versículo que lemos para a carta de Filipos, o versículo que nós lemos para a casa de Filipos, o versículo que lemos para a igreja de Filipos, na carta de Filipenses, é Paulo preso em Roma, que diz: a todos os santos mandem saudações, especialmente que estão no palácio de César. Conta-se a história que Paulo ficou preso aqui no ano 61 a 63 depois de Cristo. Qual foi o ano, gente? 61 a 63. Isso significa que Paulo ficou de 2 a 3 anos preso. E aqui ele está escrevendo cartas para a igreja. Ele está preso durante 3 anos escrevendo cartas para a igreja. O versículo que nós lemos aqui essa noite é o encerramento de uma carta, porque são os últimos versículos de Paulo. Ele está mandando para os cristãos de Filipenses, isso é a igreja e a cidade de Filipos. Em sua vida, nessa altura, o apóstolo Paulo já tinha feito 3 viagens missionárias. E ele já passou na região da Galácia, ele já tinha passado na Macedônia e agora tinha caído na Ásia Menor. Mas o desejo mais ardente do apóstolo Paulo era visitar Roma. Paulo tinha vontade de voltar a Roma, de estar em Roma por causa do Império Romano. O peso que era o Império Romano naquela época. O pensamento de Paulo era: eu parto dessa cidade e vou para Roma. Quando Paulo chegasse à Espanha, então ele pregaria aos romanos. Hoje, quando a gente lê e a gente fala dessas cidades assim, a gente olha para a Bíblia e a gente fala: Senhor, que vontade de estar lá. Eu sei que em 2026 nós vamos todo mundo para Israel em nome de Jesus. Profetizei aqui agora, nós vamos na caravana do pastor Henrique e da pastora Marina. E você que celebrou muito, você vai ganhar desconto.
Entretanto, as circunstâncias não eram favoráveis. Paulo tinha sonho de ir a Roma, mas agora Paulo chega em Roma algemado. Ele não chega em Roma livre, ele não chega em Roma assim, andando, não, ele chega em Roma preso, porque estava pregando o evangelho de Jesus. E agora Paulo está preso e Paulo é colocado em uma prisão, aonde naquele momento Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele diz: quero que saibam, meus irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Entende-se que Paulo queria muito ir a Roma, ele chega em Roma, ele vai preso em Roma, ele não chega livre, mas ele está dizendo assim, ó, isso que está me acontecendo é para que o evangelho cresça. Cara, não. Paulo não é um cristão comum. Paulo não é aquele crente que fala assim, ó, o que eu estou passando agora, Deus perdeu o controle. Paulo entende que até os momentos difíceis Deus tem o controle. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma certeza, Deus está no controle da sua vida. Eu não sei qual que é a incerteza do seu coração, ou a dificuldade que você está passando, mas Deus não perdeu o controle dessa situação que você está enfrentando. Deus não perdeu o controle do seu casamento, Deus não perdeu o controle dos seus negócios, Deus não perdeu o controle das suas finanças, Deus está no controle. E a resposta de Paulo a Filipenses, pode aplaudir. A resposta de Paulo para aquela igreja é: isso que está me acontecendo é para a progressão do evangelho. A dificuldade que eu estou passando, eu estou em uma cadeia. E Paulo vai dizer que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo. É tão lindo falar isso e despedir o culto, e você fala, glória a Deus, eu vou embora. Mas Paulo estava preso quando escreveu isso. Só que Paulo tinha tanta certeza de quem Deus era, que as circunstâncias não faziam Paulo, Paulo fazia as circunstâncias. Paulo estava preso por ordem de um imperador, ele estava numa situação difícil, era um homem, um apóstolo a quem Deus escolheu. Ele foi achado nessa circunstância, mas ele sabia que ele não estava vivendo sem um propósito. Ele não estava vivendo sem um fundamento. Para Paulo, tudo que acontecia na vida dele tinha uma permissão de Deus. Isso é lindo, gente. Para Paulo, tudo que acontecia na vida dele, Deus permitiu. Aí é onde escreve Romanos 8, 28, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aí você vai pensar, e foi Paulo que descobriu isso, né? Não, foi José. José lá em Gênesis falou assim, ó, não gente, Deus me mandou para o Egito primeiro, porque ia acontecer a situação, então eu estou aqui. Então situações difíceis que você está passando hoje, você não está enxergando, mas lá na frente vai ser ao seu favor e para o benefício de alguém. Ah, mas o senhor não conhece o meu casamento, você não conhece a forma que eu estou passando. Não sei o que você está passando, mas eu sei que isso que você está passando hoje vai servir de aula para outras pessoas lá na frente. Por que tem pessoas que em situação difíceis acham que Deus perdeu o controle? O apóstolo Paulo não, isso acontece com ele, mas ele está convencido que é Deus. Eu estou indo para a cadeia, mas eu sei que é Deus. Gente, deve ser muito bom andar com uma pessoa assim. Tem gente assim aqui hoje? Se você não é, você vai se tornar. Então, já que nós estamos gerando o futuro, tem gente assim aqui hoje? Paulo carregava consigo essa verdade. A Bíblia diz, e Bill Johnson foi que falou, quando a sua esposa morreu, ele sobe num culto de domingo na mesma semana, paizão. E quando ele vai ministrar, a igreja está toda em silêncio. Está todo mundo olhando para Bill, esperando o que Bill Johnson vai falar. O que esse cara vai falar numa pregação em uma semana que acabou de perder a esposa? Então ele sobe no altar, pega o microfone e diz assim: no céu não haverá tristeza. E a igreja, amém. Ele diz, no céu não haverá choro. E a igreja, amém. E ele diz, no céu não haverá morte. E a igreja, amém. Ele diz, no céu é só alegria. E a igreja, aleluia. E a igreja batia palma e vibrava, porque eles pensavam que Bill estava falando, um dia eu vou encontrar a minha esposa e no céu será assim. Mas Bill, para a surpresa deles, olha para a igreja e diz assim, ó, então significa que só existe uma vida na terra, a qual eu vou padecer pelo nome do Senhor. Só tem uma vida na terra que eu vou sofrer pelo nome do Senhor. E se essa vida é essa vida agora, eu quero sofrer, mas eu quero sofrer junto com Jesus, porque no céu não vai ter o sofrimento. Isso é uma convicção de quem tem uma certeza de quem conheceu a Deus e sabe quem Ele é. A ponto de não é viver uma vida de sofrimento, mas é entender que o seu sofrimento vai cooperar para algo e a glória de Deus vai ser manifestada.
Então Paulo escreve nessa carta a Filipenses, e ele vai dizer uma virtude da prisão em Roma. Ele faz 3 coisas lá dentro que façam com que o evangelho se expanda. A primeira é que as igrejas foram mais encorajadas a pregar. E isso é tão doido que enquanto Paulo está preso, o pessoal do lado de fora está pregando mais a respeito de Jesus. Eles foram esparramados. A Bíblia fala assim que quando prendia alguém, aí que eles se esparramavam. E o se esparramar parecia que estavam com medo, mas na verdade eram cidades sendo evangelizadas. À medida que esparramavam, mais pessoas estavam sendo evangelizadas. Então, por que a Mensageiros é uma igreja que quer ser esparramada? Por que nós estamos te dando munição aqui para você pregar na segunda? Porque se você pregar no seu trabalho, 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 no próximo domingo pode ser mais pessoas convertendo ao Senhor nessa casa. Então é por isso que nós temos que esparramar. A segunda coisa é que a guarda oficial, que era uma formação de soldados experientes, dos soldados das altas patentes, soldados de elites, que eram responsáveis pela proteção do pretório, o lugar onde ficavam os oficiais. Ao total da corporação daqueles soldados, eram 16 mil soldados que trabalhavam para o Império Romano. Fala comigo, 16 mil soldados. Gente, é trem demais. Todos tomaram conhecimento do Evangelho através de Paulo. Por quê? Porque naquele ano, os presos tinham que ficar algemado junto com o soldado. Então vamos colocar que você estava preso hoje pelo Evangelho. E quando você estava preso, a cadeia não era uma cadeia comum que te deixasse solto. Além de ser grutas escuras e não ter iluminação, porque a luz veio depois, e tenho certeza que você sabe disso. Paulo ficava acorrentado, segundo a história, junto com os soldados. Só que não era só um soldado, era 4 turnos. Então significava que todas as vezes que Paulo estava pregando o evangelho, pessoas diferentes passavam por Paulo. Não poderia ser o mesmo soldado para não criar vínculo. Então a Bíblia diz que ele ficou preso de 1 a 3 anos, de 2 a 3 anos. Então ele evangelizou, se você fizer os cálculos de 4 soldados, os 16 mil soldados daquela época. Cara, mas Paulo estava preso, e ele não estava falando com os soldados: olha, eu estou preso aqui, eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar passando por isso. Não, ele estava preso, mas ele estava fazendo da cadeia o seu campo missionário. E eu lembrei do pastor Marcos, que está vindo ao hospital e fazendo do hospital um campo missionário. Então, os lugares que Deus tem nos levado, nós devemos fazer desse lugar o nosso campo missionário. Os lugares que o Senhor nos coloca, devemos fazer desse lugar o nosso campo missionário. Essa situação, Paulo era um prisioneiro que conversava com os soldados, ele passava tempo com eles, e eu imagino Paulo escrevendo cartas e contando para aqueles soldados o que ele estava escrevendo. Eu imagino Paulo falando com eles, à medida que aquele rodízio ia passando, quem Jesus era. Eu imagino Paulo dizendo: eu estou aprendendo, eu estou levando a mensagem da cruz. Paulo estava evangelizando aquele povo. Em terceiro lugar, Paulo não poderia visitar as igrejas, então ele teve tempo para escrever cartas para cada uma delas. E quando ele estava preso, fisicamente, o seu espírito estava lá fora pregando o evangelho. As cadeias a qual muitas das vezes nós nos encontramos não é para nos prender, é para que o nosso espírito saia para fora e faça uma obra sobrenatural. Aquilo que nós enfrentamos, às vezes nós achamos: nossa, mas aqui agora é o meu fim. Deus quer colocar uma vírgula. Enquanto Paulo está escrevendo cartas à igreja de Filipos, dos irmãos de Filipenses, ele agora vai terminar a carta dizendo: a todos os santos vos saúdem, especialmente os da casa de César. É o 4:22, coloca por favor, quem está aí hoje? Filipenses 4:22. Filipenses 4:22, e diz: a todos os santos enviem saudações, especialmente da casa de, ou palácio de César. Presta atenção, o que é ser santo na Bíblia? Santo não é o time de futebol que levou de 6-0 e o Neymar saiu chorando. Não é, não é. Os santos que a Bíblia fala são pessoas separadas por Deus. Santos é pessoas, vamos comigo? Santos é pessoas. Então Paulo está dizendo assim, ó: todos os, vamos forte, todos os, eu envio saudações. É mais ou menos assim, ó: a paz do Senhor para todo mundo do palácio de César. Todos os santos enviem saudações, especialmente os da casa de... Você sabe o que é a casa de César? Sabe o que é a casa de César?
O palácio de César é um dos lugares que acontecia mais prostituição e fornicação. O palácio de César é um dos lugares que acontecia mais adultérios daquela época, Thaís. Era um lugar de orgia, porque naquela época, o imperador dessa época é o imperador que mandou matar a própria mãe. Segundo a história, ele mandou matar a própria mãe por causa de poder. E Paulo está dizendo: todos os santos enviem saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Você está falando para mim que no lugar de prostituição, que no lugar de fornicação, de adultério, de assassinato, de orgia, Paulo está dizendo que a paz de Jesus chegue lá? Foi porque mesmo Paulo estando preso, Paulo estava evangelizando o lugar que ele estava. Mesmo Paulo estando em uma cadeia, Paulo estava levando a palavra de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: o lugar que você está é o lugar que Deus quer que você floresça. Eu disse, o lugar que você está é o lugar que Deus quer que você floresça. Muitas das vezes, como o apóstolo Paulo está dizendo, a casa do imperador romano era esse lugar de traições, de orgias, de violência e de pecado. Mas Paulo dá uma luz e manda a paz para aquele lugar tão gloriosa, que nós aprendemos lições importantes com Paulo, que não é o lugar que nos faz e nem a circunstância que faz você, mas é você que precisa fazer o lugar. O apóstolo que estava preso, algemado, poderia mergulhar nas ondas do pessimismo, ele podia se tornar vítima, ele podia dizer que não teria mais fé, porque ele estava desanimado, mas ele usa a circunstância ao seu favor. Paulo não permitiu que a circunstância determinasse os seus sentimentos nem as suas ações, ao contrário, Paulo leva aquelas situações difíceis aos pés de Jesus e compartilha Jesus para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, olha para quem está do seu lado, e eu queria que você falasse assim com ele: irmão. Não fala, meu irmão, a partir de hoje, coloque um sorriso no seu rosto, porque a sua circunstância não vai determinar você. Paulo nunca se sentiu um prisioneiro de César, porque Paulo era prisioneiro de Jesus. O que Paulo entendia é que nem o embaixador era capaz de colocá-lo atrás das grades. Quer dizer que Paulo transformou a prisão que ele estava num campo missionário, e através desse campo ele compartilhou a respeito do evangelho de Jesus. Preste atenção no que Paulo faz, porque fora da prisão ele não teria conseguido alcançar e nem evangelizar todos aqueles soldados do Império de Roma. Paulo evangelizou mais de 16 mil soldados, segundo a história, que passaram na vida dele. As pessoas que passam na sua vida são para ser conhecedoras do evangelho. Segundo essa lição importante que aprendemos com Paulo, ninguém é descartável para o Senhor. Todas as pessoas que passam na nossa vida é porque Deus de alguma maneira quer que nós levamos o evangelho a ela. Uma vez eu conversando com uma pessoa, conversando com a minha esposa, eu falei assim: amor, hoje eu vi uma pessoa que eu conheci na minha infância, e quando eu a vi, eu senti algo diferente. É como se Deus quisesse que eu falasse alguma coisa para ela. A Bruna: por que você não falou? Eu falei: não sei, eu fiquei com vergonha. Eu cumprimentei, ela ficou me olhando, beleza. Passou-se um outro dia, eu vi essa pessoa de novo. Fui ao supermercado e ela estava. Eu falei: de novo? Caramba, que coincidência. E mais uma vez eu negligenciei, não conversei com ela. Deu em torno de 3 dias, eu vi essa pessoa de novo. Agora eu já fui em direção a ela e falei: olha, eu tô te vendo demais, e eu nem te via. Ela: eu lembro, da última vez que eu te vi, você era pequeno, estava quase não te reconhecendo. Falei: eu posso orar por você? Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Ela falou: a situação da minha vida não está fácil. Eu falei: Deus pediu para orar por você. Já tem quase uma semana. Ela falou: já tem muito mais tempo que eu estou pedindo a Deus uma oração. E aquela pessoa chorando, mas eu falei com Deus: todas as pessoas que passarem na minha vida, e principalmente se eu sentir um toque do Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Paulo é essa pessoa que entendia que a circunstância não o fazia. Paulo entendeu que as pessoas que poderiam ser alcançadas pelo evangelho é as pessoas que estavam em sua volta. Paulo não tinha que ir até a África para pregar o evangelho, ele podia pegar na cadeia. Não sei se você entendeu, mas a cadeia que você está passando aí, você pode pregar o evangelho ao invés de murmurar. Não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, Deus quer que você o leve até essas pessoas. O seu campo missionário é a sua vida e as pessoas que estão à sua volta.
Quando a Bíblia diz que você deve ganhar o mundo, a Bíblia está dizendo que você deve ganhar o mundo de alguém. Porque talvez você não vai viajar o mundo todo, mas você pode ganhar o mundo de alguém. Em terceiro lugar, aprendemos muito com Paulo que nós temos o poder de transformar o cenário e o ambiente da nossa existência.